começou a escrever desde menina, mas mantinha um talento em segredo. Com o tempo, superou a timidez e hoje coleciona prêmios literários. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com a autora Isolda Marinho. Isolda Marinho nasceu em Maceió, no estado de Alagoas. Formada em letras pela Universidade de Brasília, já fez teatro, canto, dança e também trabalha com artesanato sustentável. Seu nome é verbete no Dicionário de Escritores de Brasília. Isolda, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Isolda, você que é de Maceió, veio para Brasília aos 9 anos, foi essa mudança, essa transição ou a própria capital que serviu a inspiração para você começar a escrever? Eu acho que foi a mudança. Maceió é uma cidade de praia, né? Muito diferente de Brasília. Quando eu cheguei aqui, eu descobri esse mundo novo, totalmente diferente, seco, sem mar, sem praia. E eu acho que isso foi um motivo para eu começar a me inspirar e aí começar a escrever. Então, tudo em Brasília te inspira? Tudo em Brasília me inspira, desde a própria secura. O pessoal reclama da falta de umidade, a falta de mar, as cigarras que cantam e encantam, a beleza arquitetônica, o lago, o céu, os ipês, tudo isso é fonte de inspiração para a minha poesia. Eu tinha mais ou menos 14 anos, né? Estava já na adolescência. Foi um professor do colégio que me inspirou a escrever. E aí eu comecei e não parei mais. Agora, é verdade que seus pais nem sabiam que você escrevia? Você mantinha em segredo isso aí? Nem meus pais, nem ninguém, porque eu guardava tudo. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, né, das críticas, sei lá, tinha medo de me expor, tinha vergonha mesmo. E ficou engavetado por muito, muito tempo. Só na universidade e logo depois do ensino médio que as pessoas começaram a conhecer e incentivar, e eu fui criando coragem até publicar o primeiro. E como que foi essa transição? Assim, primeiro, provavelmente você foi uma grande leitora para depois transitar aí e começar a escrever também. Eu li muito Cecília Meirelles, ela é uma das minhas grandes inspiradoras, a poesia dela também me encanta muito. Depois Clarice Lispector, Drummond de Andrade, eu fui conhecendo um pouco da literatura brasileira e cada escritor em particular teve uma influência na minha escrita. Isolda, e qual é o papel dos pais nessa formação dos filhos? Nessa formação de escritor, de escritora? Bom, eu acho fundamental. Os meus pais não sabiam que eu escrevia, né? Só vieram a saber depois já na vida adulta. E eu já aproveito para dizer que eu tenho um filho escritor. E eu acho que ele se espelhou um pouco em mim, não só no fato de ler muito e de começar a escrever também. Ele começou me perguntando: mãe, como é que foi para você lançar o seu primeiro livro de poesia? E ficou fazendo várias perguntas sobre isso, e eu fiquei desconfiada. Por que você quer saber tanto? Ele: porque eu estou com uma ideia aqui para escrever um livro, e eu queria saber como é que faz para publicar um livro. Eu falei: meu filho, não se preocupa com isso não, escreve. E aí foi, ele tinha 16 anos na época, e começou a escrever, e já publicou 2, já escreveu mais 5, já está no 7º, não publicou ainda todos, mas é uma veia, sabe, que ele herdou e que eu orgulho muito e incentivo muito, porque ele disse que quer ser escritor, escritor e cineasta, né, que ele está fazendo cinema. Agora, ele também faz cinema, você também foi roteirista, trabalhou com teatro, arte, música, enfim, você também tem várias facetas, né? Eu tenho um pouquinho, sim. Eu já fiz teatro, já participei de algumas peças, faço dança, eu sou muito ligada à arte, eu acho que a arte cura, sabe? A arte pode resolver vários problemas. Então, além da literatura, a dança, o teatro, um pouco de música, eu também canto num coral e fiz uma oficina de canto popular na escola de música. Estou sempre ligada no meio artístico, trabalho no Centro Cultural da Câmara dos Deputados, então eu acho que a arte me impulsiona, assim, para a vida. Todo mundo devia fazer alguma modalidade artística, sabe? Porque cura. Eu posso dizer isso, de cadeira, a arte cura. Agora, esse interesse que culminou no primeiro livro, como é que foi? O primeiro livro, inclusive, está aqui, né? Sementes de Amora. Semente de Amora, isso. Eu já trabalhava na Câmara
quando alguns colegas meus começaram a ver meus escritos e ficaram me incentivando para publicar. Falaram, não, isso tem que sair da gaveta, tem que ser publicado porque é bom, porque você não pode guardar só para você e tal. E aí eu fiz uma seleção, alguém me ajudou, e saiu a primeira edição no ano 2000, essa é a segunda edição. Amor de fruta. O amor vigora, brada, vibra, canta, chora, é o coração da roxa amora. O amor é clã, pulsa, treme, sente o afã, é a fina pele da romã. O amor viceja, ri, distrai, pula e festeja, é o centro doce da cereja. Anos depois começaram a me perguntar, Isolda, vai ficar só no primeiro? Cadê o outro? Porque é assim, né? Quando a gente está namorando, cobra o noivado, está noivando, cobra o casamento, casou, cobra o filho, teve o primeiro filho, cobra o segundo. Foi assim com meus livros. E aí, em 2004, eu lancei o segundo livro, Vício do Verso, que eu não trouxe porque já está esgotado, não sobrou nenhum exemplar para mim. E em 2010, o terceiro livro, Beijo de Tangerina, inclusive junto com o primeiro livro do meu filho. Que é esse aqui, o Beijo de Tangerina. Isso. E o que? São poemas? De que você trata? Temas variados, de né? De tudo ao mesmo tempo. Eu posso falar da morte de um amigo com a mesma poeticidade que eu falo, por exemplo, da menstruação, do voo de uma borboleta, de um terremoto. Tudo me inspira, tudo e qualquer coisa, a princípio, me inspira. E do livro do seu filho, você quer falar um pouquinho também, né? O Mundo Depois do Fim, Gabriel Marinho. Esse é o primeiro livro dele, foi desse livro que ele estava falando, a história que ele tinha para contar, foi exatamente esse. Em 2009 ele foi lançado. Em 2010, no ano seguinte, foi lançado o segundo livro, Breve Sonho de Esperança. Você acha que está na veia, então? Tá, muito mais. Ele é muito mais escritor do que eu, muito mais. E é isso que ele quer, né? É isso que ele quer e ele tem facilidade para isso. Ele tem desenvoltura com as palavras, sabe? E ele é muito criativo, cria muitas histórias. E já tem, além desse, já tem mais 4 livros prontos. Agora, como que é esse processo, assim, de um sonho, né, desse impulso, essa vontade de escrever, até ter o livro publicado? Você considera difícil isso? Esse processo não é muito fácil, não. Eu costumo dizer que escrever um livro é um parto, né? É uma gestação, é uma gravidez, até o livro ficar pronto é um parto, porque envolve muita coisa, né? Você se envolve emocionalmente com aquilo que está escrevendo, tem que cuidar da edição, da capa, da diagramação, da divulgação, enfim, são muitas coisas. É um processo, eu diria, um pouco doloroso. É prazeroso, mas também é doloroso, porque é um parto. Para mim é. E como que vem esse reconhecimento? Você já ganhou prêmios, mas hoje nem dá tanta importância à premiação em si, não é isso? Não, esse prêmio assim por exemplo, a gente ganha um certificado, ganha uma publicação, ganha um troféu, alguma coisa assim. O prêmio para mim mesmo é o reconhecimento da pessoa comum. A pessoa que chega para mim e fala, Isolda, aquele poema que você escreveu, aquilo ali foi para mim. Eu tenho seu livro na minha mesa de cabeceira e eu toda vez leio aquele poema e me emociono. Isso para mim já é um grande prêmio. Nossa, não precisa de mais nada, sabe? Saber que uma coisa que você escreveu tocou uma pessoa de uma forma que ela modificou, assim, no sentimento, na emoção, sei lá. Isso para mim já é o objetivo maior, sabe? Além de prêmio. Esse prêmio, assim, sei lá, prêmio pecuniário, prêmio material, vale menos para mim. O que vale mais é o retorno que vem das pessoas que leem. E é verdade que você tem um pouquinho de medo de folha em branco? Como é isso? Pois é, eu prefiro uma folha usada, sabe? Eu tenho mais facilidade de chegar e escrever num papel que já está usado, que já está rabiscado, que já está sujo de alguma forma. A folha branca me dá aquele impacto, assim, e não sai nada, sabe? Eu tenho isso desde menina, não sei porquê. Eu prefiro escrever no papel em vez de no computador, depois é que eu passo para o computador. E no papel, o papel tem que ser um pouco usado, não pode ser virgem, não. Até mostra um pouco do seu lado artesanal também, né? De reciclar, reaproveitar. Isso. Eu também tenho um trabalho de artesanato que eu faço com material que iria para o lixo, supostamente viraria lixo. E a gente tem que ter essa consciência, nem tudo é lixo, tudo pode ser reaproveitado, ou quase tudo. Então o lixo pode virar arte.
E eu tenho um trabalho lá na Câmara, com os terceirizados, os servidores lá, que é exatamente fazer artesanato sustentável. Transformar o material que iria para o lixo e reciclar para fazer uma peça de artesanato ou de enfeite de decoração ou uma peça de utilidade mesmo. Eu gosto disso, sabe? De estar sempre reciclando as coisas. Eu acho que tudo está aqui para isso. Não precisa toda vez joga fora e pegar algo novo, joga fora e pegar algo novo. Eu acho que faz parte do ciclo tudo isso. Isolda, e projetos para o futuro? Eu tenho um poema infantil, eu tenho alguns poemas infantis. E a minha ideia era fazer um livro ilustrado com esse poema, que chama História de uma Palavra. E eu tenho alguns amigos que desenham, que aliás alguns já até fizeram ilustração para os meus primeiros livros. E eu tenho esse projeto, sabe? Para lançar em outubro, assim, no mês da criança. Seria para outubro agora, não deu. Quem sabe no ano que vem. O meu próximo projeto em termos de livro, de poesia, é fazer esse livro, lançar esse livro de poesia infantil ilustrado. O poema inteiro vai ser o livro com as ilustrações. Mas já está pronto? Não, ainda não está pronto. Aí, por enquanto está no plano das ideias, o poema está escrito, de vez em quando eu revisito ele, porque o poeta tem isso, né? De escrever um poema e ele não está pronto assim, de repente. A gente fica meses maturando, mexe uma palavra aqui ou outra. Pelo menos é assim que acontece comigo, até ele ficar pronto de vez. Até colocar no papel? Até colocar no papel e agora colocar no papel para outra pessoa desenhar aquilo que eu escrevi, né? É um processo novo para mim, eu acho bem instigante também. Isolda Marinho, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Quem agradece sou eu, foi um prazer. Obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu converso com o advogado Ibsen Noronha. Não saia daí. Até mais. Ele é o primeiro mestre brasileiro a lecionar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, em 200 anos. Eu converso agora com o professor Ibsen Noronha. Muito obrigado primeiramente pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Como que vem sendo essa experiência sua há 2 anos em Portugal? Muito boa. Lá a Universidade de Coimbra oferece um ambiente bastante propício ao estudo, à pesquisa e ao relacionamento acadêmico. E além disso é uma faculdade, a Faculdade de Direito especificamente, que tem uma grande tradição literária. Como sabemos, Eça de Queiroz estudou nessa faculdade, Antero de Quental e mesmo nosso grande Gonçalves Dias, que escreveu a Canção do Exílio, há exatamente 190 anos, em Coimbra. De maneira que é um ambiente bastante propício às elucubrações filosóficas, jurídicas, históricas. Estou muito bem e estou muito contente de estar por lá. De fato, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sempre foi muito fechada. Ela só tem professores portugueses, porque é uma escola, de maneira que os professores foram alunos dessa escola. É muito raro um aluno de outra faculdade ingressar no corpo docente. Mas tive essa oportunidade, é uma espécie de abertura que se deu ao Brasil, tive essa oportunidade e tenho muito orgulho em poder representar o Brasil da melhor maneira possível nessa faculdade que já tem mais ou menos 700 anos. Agora, você disse que o direito lhe abriu portas, né? A literatura também? Também. Eu quando era estudante de direito, nos anos 80, eu tinha um grande gosto pela literatura. A UNB, naquela época, oferecia muitas disciplinas opcionais e eu estava sempre saltando para a Faculdade de Letras, ou para a Faculdade de Filosofia, ou para a Faculdade de História, e fazendo, se nós olharmos o meu currículo, eu vou ter lá, por exemplo, romantismo. O que o currículo de um jurista interessa o romantismo? Grego 1, texto filosóficos gregos. De maneira que meu interesse pela literatura e pela história sempre foi muito grande. O direito tem essa vantagem, ele abre horizontes. Um bom jurista, ele deve ler de tudo, inclusive ler direito de vez em quando. Ibsen, o seu livro Escravidão e Leis no Brasil é o que tem o conteúdo jurídico histórico, né? Esse livro foi publicado, na verdade é uma coletânea de artigos e de entrevistas com respeito ao problema muito polêmico das cotas para as universidades. Eu era professor na Universidade de Brasília na época e meus alunos pediram para que eu tivesse uma intervenção nessa questão e eu estive na audiência pública que foi convocada pelo Supremo e depois publiquei esse trabalho com o prefácio do bisneto da Princesa Isabel, que foi quem assinou a Lei Áurea. De maneira que é um trabalho jurídico histórico, um trabalho acadêmico, puramente acadêmico. Agora, antes disso, seu primeiro livro foi ainda na época da universidade, bem literatura, né? Exatamente, exatamente. Isso daí já são as loucuras de juventude. Eu tinha 20 anos ou 21 anos
e publiquei essa coletânea de poemas. Na época eu frequentava justamente uma disciplina na Faculdade de Filosofia, que era estética, e o professor que já morreu há 3 ou 4 anos, o professor Fernando Bastos, ele incentivava muito os alunos a abrirem os horizontes. Então nós tínhamos um grupo que gostava muito de poesia, literatura e arte, e todos nós publicamos naquela época. Foi uma geração assim bastante produtiva nesse sentido, numa época, nos anos 80, em que Brasília não tinha grandes opções culturais. Essa sua vivência aqui em Brasília também trouxe esse livro, Píncaros em Oiro. Exatamente, esse livro foi bastante polêmico, saiu 2 anos depois do primeiro livro de poesias, e é um livro que no fundo é um diário de um brasiliense melancólico, que anda aqui por Brasília, observa a vida em Brasília, nos anos 80, começo dos anos 90, na verdade o texto se passa nos anos 80, e ele tem uma vida melancólica, mas muito literária. Então ele frequenta círculos literários e gosta da solidão ao mesmo tempo. Como dizia Heidegger, o pensamento é um ato solitário. Então ele gostava do pensamento. Até a própria capa do livro, se me permite, é um famoso quadro de um pintor romântico do século XIX, Caspar David Friedrich, que é o Peregrino no Mar de Brumas. É uma ideia de, talvez seja a melhor expressão que eu conheço em termos de pintura, da ideia da solidão. Um homem em cima de uma montanha, a observar, em cima das nuvens e a observar o longínquo. Portanto, foi um trabalho que eu gostei muito de escrever e que depois teve boas repercussões e polêmicas na imprensa especializada. Agora dá para perceber, então, essa sua paixão pela literatura. Você acredita que gostar, pelo menos apreciar a literatura é importante, é quase que obrigatório também para o jurista, para quem trabalha com direito? Me parece fundamental. O meu velho pai sempre me deu bons conselhos, poucos, mas bons conselhos, e ele dizia que um estudante de direito no primeiro ano tem que ler pelo menos um livro de literatura de Dostoiévski, que é um escritor psicológico que analisa a mente humana profundamente e em questões de moral, direito e justiça. Então, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazovsky, são livros que suscitam as especulações sobre esses problemas mais graves do direito, da justiça. Portanto, é muito recomendável que os estudantes sempre tenham um livro. Eu começava minhas aulas na UNB, na primeira aula eu perguntava que livro está lendo. E eu tinha o prazer de ver que meus alunos na UNB nunca estavam lendo um livro de direito. Ou era filosofia, ou era literatura, ou era história. O livro de cabeceira deles era um livro de conhecimentos gerais. Isso é muito importante na formação de um jurista completo, não um técnico. Agora, você como professor, que outros autores você também recomenda? Eu recomendaria muito que os estudantes lessem com muito cuidado a obra de um medieval italiano. Aliás, o fundador da língua italiana, é o primeiro homem a escrever e a fixar a língua italiana. Até então a língua do conhecimento na Idade Média era o latim, como sabemos. Mas ele, na Divina Comédia, Dante Alighieri apresenta um verdadeiro universo de especulações em torno de teologia. Ele estudou direito propriamente, portanto era um conhecedor do direito. Então as grandes discussões, os grandes temas sobre a justiça, o que é justiça, o que deve ser entendido por justiça, sobretudo a justiça divina, que seria a justiça perfeita. Dante Alighieri então apresenta na sua obra Divina Comédia um verdadeiro universo escolástico. Ele como que produz uma catedral escolástica nessa sua obra. É fundamental o estudante, para ganhar vocabulário, conhecimento histórico, conhecimento da Idade Média e da Antiguidade, ler o grande fundador da língua italiana. Então vamos aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um dos grandes poetas mundialmente conhecidos. Ele nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1265 e faleceu em Ravenna, em 1321. Estudou em sua cidade natal, onde também se interessou pela literatura. O amor que cultivou por Beatriz Portinari, quando ainda era adolescente, serviu de inspiração para a criação de suas obras. Apesar de seu grande amor ter morrido bastante jovem, o poeta a fez permanecer viva em sua memória. Por ordem da família, casou-se com Gemma Donati, com quem teve 3 filhos. Seu famoso poema, A Divina Comédia, é dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Nesta importante obra da Idade Média, Dante descreve o caminho de sua alma por estes 3 estágios. Um dos primeiros livros que você lembra ter lido seria o Viagem ao Centro da Terra, né? Você acha que esse estilo literário que fez com que que te despertasse, né, para esse mundo da aventura, da escrita, e que fez com que você escrevesse também? Também. Eu me lembro que todas as férias eu lia e relia, portanto, Júlio Verne.
e A Viagem ao Centro da Terra, que era uma viagem que me fascinava. E também me deu o gosto das viagens. Toda a literatura de Júlio Verne é uma literatura vinculada às viagens por todo o mundo e até com um pouco de ficção. E não só nesse mundo também, ele transcende com viagens ao redor da Lua, etc, etc. Mas toda a obra de Júlio Verne, em geral, me suscitou o gosto pela viagem. Eu gosto muito de viajar, mas não viajar como um turista, viajar como um peregrino, um verdadeiro peregrino. Portanto, reconhecendo a cultura, a arte, a religião dos povos, penetrando o que há de mais profundo nos lugares onde eu estou, onde eu busco estar. Eu que nasci numa cidade tão moderna como Brasília, uma cidade que tem 60 anos, eu sou da primeira geração de Brasília, posso dizer, tenho esse gosto pelas coisas do passado, pelas raízes. E até escrevi algumas coisas sobre Brasília antes dela existir. E, portanto, esse gosto de viajar no tempo, viajar no espaço, viajar na memória. O Júlio Verne, de certeza, suscitou muito isso. E eu gostaria muito que meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Francisco e o Pedro, que eu gostaria muito que também lessem nas férias, ou não, que lessem as obras de Júlio Verne, em especial Viagem ao Centro da Terra, que eu acho uma obra fascinante. Agora, como que é para um pai que lê bastante, que foi influenciado pelo pai também? Qual que é qual a dedicação? Como que você faz para incentivar essa leitura nos filhos? Sobretudo o exemplo. Aristóteles dizia na Poética que o homem é um ser essencialmente imitativo. É a teoria da mímesis. O homem imita. Pode imitar coisas boas ou coisas más. Eu me lembro do meu pai sempre como um exemplo de leitura. Eu o via muitas vezes sentado lendo. Muitas horas, até um momento que despertei, também comecei a ter aquele gosto. E com meus filhos eu acho que a melhor maneira é essa, é o exemplo. E quais são os seus projetos para o futuro? Você volta para Portugal, continua os ensinamentos por lá? E agora eu volto para Portugal para reiniciar os cursos de História do Direito e de Direito Romano e História da Administração Pública, que são os cursos que eu leciono. História da Administração Pública, eu sou o regente da disciplina. E vou continuar trabalhando por lá e estou preparando agora com o catedrático da Universidade de Coimbra, o Dr. Rui de Figueiredo Marcos, uma história do direito brasileiro. Nós estamos escrevendo, na verdade, a 6 mãos, o catedrático da Universidade de Coimbra, eu, um humilde assistente em fim de carreira, e o ex-ministro do STJ, Carlos Fernando Matias de Souza, que foi professor titular da UNB de História do Direito Brasileiro, que escreve uma parte do livro também. Pretendemos publicar essa História do Direito Brasileiro até o final do ano. Esse é o nosso grande projeto e o meu grande projeto nesse momento, literário. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras conosco. Eu agradeço e desejo que o programa tenha grande sucesso e instigue os juristas a buscarem na literatura alimento para suas divagações e, no fundo, a literatura trazer para o direito algum contributo em busca da justiça. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br e na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!